Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui no canal que vocês não podem perder, que a gente fala sobre o que está acontecendo de mais importante, né, no mundo Nintendo e para quem é dono de Nintendo Switch. Ontem vocês acompanharam aqui no canal várias coisas importantes que foram anunciadas em relação ao Nintendo Direct Mini, tanto nos Estados Unidos, quanto no Japão, quanto na Europa, e até vídeo de teoria a gente lançou ontem, espero que vocês tenham assistido, mas as notícias não pararam de pipocar, cara. Agora temos indícios de Resident Evil 3 Remake vindo para o Nintendo Switch, Crash 4 também vindo para o Nintendo Switch, claro, tudo com um pouco ali de poréns, né? Além de outras coisas que eu não trouxe para o canal para vocês ainda, mas a gente vai discutir. E, cara, uma promoçãozinha que tá rolando aí de micro SD card, tem muita coisa interessante rolando no vídeo aqui de hoje. Lembrando que todos os detalhes estão aqui na descrição e tudo separado por tempo direitinho também para você poder navegar pelo vídeo da forma que você precisar. Então agradeço muito se você puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que contribui muito com os algoritmos aqui do YouTube para poder ajudar no meu trabalho aqui no YouTube. E também, claro, ativar o sininho de notificações para vocês não perderem as novidades, tá? E me seguirem lá na Twitch. Tá bom, amigos? Link tá aqui na descrição. Antes da gente começar, quero lembrar para vocês da Fixtech, né? Que a Mac Services agora se chama Fixtech. E hoje, se você tiver algum problema no seu Nintendo Switch, você tem normalmente duas formas ali principais de resolver. Se for um problema geral com o Nintendo Switch, ou seja no seu Mac, ou iPhone, ou qualquer outro videogame, a Mac Services, ela atende no Brasil inteiro. Eles têm vários escritórios no Rio de Janeiro, às vezes eles atendem inclusive no mesmo dia e já resolvem se for alguma coisa rápida. Claro, você tem que falar com eles direitinho. Tá aqui, ó, o Instagram deles que eu mostrei pra vocês, o site também, o Fixtech, eles atendem via WhatsApp, vocês podem entrar em contato também, tá? E se por acaso vocês tiverem especificamente o problema de drift no Joy-Con, tem também a assistência da Nintendo, né, que vocês podem utilizar, que eles estão corrigindo o drift gratuitamente, mas é apenas o drift. As outras coisas ou você tem que pagar ou eles não arrumam. E a Mac Services, né, que mudou o nome para Fixtech, é importante lembrar disso, eles arrumam tudo direitinho e eles entregam muito mais rápido. A Nintendo, quando eu entrei em contato com eles, eles demoraram ali cerca de 2 a 3 semanas para o processo completo. Eu ainda vou fazer um vídeo desses para vocês e a Mac Services resolveu, tipo, dentro de 2 dias. Então, dá uma olhadinha, entre em contato com eles aqui se vocês estiverem precisando de assistência técnica com qualquer videogame ou seu Mac ou iPhone, que eles vão te ajudar. Beleza, amigos? Agora vamos começar já direto aqui no que vocês vieram assistir. Resident Evil 3 Remake parece que está vindo para o Nintendo Switch e o porém é que vai ser essa Cloud Version. Então, da onde que surgiu esse remake? Hoje a gente já pode jogar o Control Ultimate Edition Cloud Version no Nintendo Switch. Quando eu digo a gente, é claro que eu não estou me referindo aos brasileiros, porque no Brasil ainda fica indisponível, é difícil você acessar, fica exibindo um quadrado no meio da tela dizendo que as definições não são suficientes de internet, então é ruim de jogar. Apesar de que o Pedroca, aqui da minha equipe, ele conseguiu jogar o jogo sem esse aviso ruim, ele colocou o Nintendo Switch perto do roteador dele ali, pra ele funcionou, ele conseguiu jogar o Control de forma boa, ele veio falar comigo, poxa Coelho, que legal, eu consegui jogar aqui, maneiro o jogo e tal. Eu, pessoalmente, não consegui, né, infelizmente, mas de qualquer forma, parece que mais jogos versões cloud estão vindo para o Nintendo Switch e eu espero realmente que sejam apenas jogos que não viriam para o Nintendo Switch de alguma outra forma, né, não teriam um port feito para o Nintendo Switch. Porque, cara, é ruim, né? Um jogo cloud, primeiro que você depende da internet, você não consegue jogar offline, segundo que no Brasil as pessoas não vão ter acesso, pelo menos por enquanto, eu duvido que isso vem aí nos próximos anos, mas aparentemente referências para Resident Evil 3 Remake Cloud Version foram datamined no site que o Nintendo Switch linka para poder baixar o Control Ultimate Edition Cloud Version. E olha só, tem até uma peça de arte. Então tá aqui, ó, Resident Evil 3 Cloud Version, tem a logo do jogo. Gente, isso aqui é basicamente confirmado, tá? Então, assim, basicamente confirmado não, é um rumor, obviamente. Mas os indícios são muito fortes, cara. É um site interno que o Nintendo Switch linka para poder baixar.
e ainda tem uma arte feita. Ninguém criou isso aqui do nada e injetou num site aleatório, entendeu? Então é bem possível que aconteça, tá? Lembrando que no Japão, o Nintendo Switch ele já recebeu o Resident Evil 7 Cloud Version. Tem vídeo aqui no canal, eu mostrei pra vocês, roda lindo no Nintendo Switch, né? E era apenas um experimento naquela época. E aparentemente agora Resident Evil 3 também vai chegar no Nintendo Switch. O que não deve acontecer com o Crash, tá, amigos? Olha só, eu vou falar sobre Crash 4 já, que eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir sobre isso. Mas o que eu tenho para dizer é que é o seguinte, esse negócio de cloud é legal. Tipo, por exemplo, Cyberpunk 2077 vir para o Nintendo Switch. É bom isso, no geral, mesmo que para os brasileiros não sirva. Porque se mais jogos, mais opções tiverem no Nintendo Switch, ele é mais interessante para o mundo inteiro, no geral, pelo menos para os principais mercados ali do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, e mais pessoas nesses mercados compram o Nintendo Switch. Com o Nintendo Switch vendendo mais empresas querem trabalhar e trazer jogos para o Nintendo Switch, esse tipo de coisa, né? Eu acredito que esses jogos demonstrando um grande interesse, as empresas elas têm um interesse também de fazer o port, né? Ou mostrar para outras empresas que tem mercado para esse tipo de jogo no Nintendo Switch e outras empresas quererem importar e fazerem trabalhos melhores mesmo de rodar o jogo nativamente, igual aconteceu com a CD Projekt Red e o The Witcher 3 no Nintendo Switch, né? Vamos ver o que vai acontecer no nosso futuro. Eu não acho que isso aqui vai virar tendência para jogos que deveriam estar portados nativamente para o Switch, mas eu acredito que veremos aí no futuro vários jogos da nova geração ali, que não rodariam no Nintendo Switch, vindo através desse cloud. Eu só espero que eles criem servidores aqui no Brasil, né? Porque, pô, sacanagem isso, um mercado gigantesco. Enfim, Crash 4, galera. Crash 4 pode estar vindo para o Nintendo Switch, porque também dados de Datamine foram revelados no perfil de Nintendo Switch do jogo rodando em outras plataformas. Então, basicamente, o que os caras fizeram foram investigar o código de Crash Bandicoot 4 It's About Time, né? O novo jogo aí que tá fazendo sucesso, que todo mundo gostou e que aparentemente tá sendo aceito como o melhor Crash já feito até agora. O que é bem legal, né? Já que a Insane Trilogy veio pro Nintendo Switch, foi muito bem aceita pela crítica, pelo público, vendeu bem no Nintendo Switch, faz sentido que eventualmente eles tragam o Crash 4, né? O jogo, o Insane Trilogy, também chegou atrasado, né, no Nintendo Switch, ele lançou bem depois das outras plataformas, então talvez a gente não tenha ouvido nada em relação ao Crash 4, porque eles estão vendendo nas outras plataformas, depois eles portam para o Nintendo Switch. Mas aparentemente esse código que ele foi encontrado aqui, ele parece que é código de otimização que foi emprestado de Spyro Reignited Trilogy, que foi feito, né, pelo mesmo estúdio ali. Então talvez eles tenham utilizado parte desse código para o Nintendo Switch, e em vários momentos tem escrito dentro do código, tipo, copied from Falcon, né? Que Falcon era o nome de projeto do Spyro, que muitas vezes os jogos eles têm codinomes, né? E Falcon era esse nome, mas também isso pode ser simplesmente algum código que foi deixado para trás pela Unreal Engine 4. Então assim, não é um rumor tão quente quanto o Resident Evil 3 Remake, mas é um jogo que faz sentido estar no Nintendo Switch, e faz sentido já que ele já tem um bom código de otimização ali feito pela mesma empresa para outro jogo que está também no Nintendo Switch. E olha só, o código ainda sugere que a empresa estaria mirando em 720p no dock e no portátil também, com resolução dinâmica, ou seja, quando aquelas coisas muito grandes começam a acontecer na tela e o videogame não aguenta, ele diminui a resolução, e também rodando a 30 frames por segundo, o que está, né, em par com o que a gente viu aí nas outras trilogias, como a do Spyro, até o próprio Crash, né, Insane Trilogy no Nintendo Switch. Eu acredito que esse jogo venha eventualmente sim para o Nintendo Switch, de repente ali em 2021, até o meio do ano, ou pelo menos nos primeiros meses ali, até dá tempo do pessoal trabalhar nesses jogos, porque, como eu disse, a empresa ela já tem experiência, né, prévia, e também foi um jogo que vendeu bem no Nintendo Switch. Acho que não existe motivo para não ser lançado, para não ser portado para o Switchão, uma vez que os outros jogos foram portados, né? Então é isso aí, cara, é bem possível que esse jogo venha para o Switch. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Voltando a falar sobre cloud, antes da gente falar sobre algumas coisas mais quentes aqui, muitas pessoas, não só no Brasil, né? No Brasil o jogo não tem servidores, mas na gringa, onde existem servidores, estão reportando alguns problemas com o control no Nintendo Switch.
Mas eu acredito que isso aqui não seja uma coisa tão ruim, tá? Eu vou explicar aqui pra vocês. Os problemas que o pessoal está reportando são mensagens aparecendo na tela dizendo assim, ó, aparentemente o server agora está completamente ocupado e a gente colocou vocês numa fila para poder jogar. Por favor, aguarde um momento, o seu lugar neste momento na fila é número X. Isso aqui é bom e ruim ao mesmo tempo, tá? Primeiro eu vou falar por que é bom, depois por que é muito ruim. É bom porque, pelo visto, eles estão protegendo os servidores para que não caia para todo mundo, né? Na época que o Resident Evil 7 foi lançado, foi muito difícil, estava congestionado ali os servidores e depois de um tempo ficou rodando melhor, né? E aparentemente eles estão cuidando para que isso não aconteça com controle. Então nesse caso, acho legal, eles ainda estão testando, de repente eles podem aumentar ali a quantidade de servidor para poder atender o número certo de pessoas ao longo do tempo, tá? Agora a parte que é muito ruim é que se esse negócio de cloud gaming se tornar realmente tendência do jeito que a gente está vendo, que a indústria está se moldando para tornar isso uma coisa bastante acessível, cara, esse tipo de coisa é muito zoado, né? Porque você paga um preço caro, esse jogo tá $40, sabe? Não tá barato para você jogar essa versão cloud no Nintendo Switch, que é muito pior do que você ter o jogo de forma física, de forma portada direto para o videogame, né? Os preços são altos, não são baratinhos para você jogar, e você ainda está suscetível não apenas à condição da sua internet, mas também ao número de pessoas que estão acessando aquele jogo naquele momento para você entrar numa fila. Sei lá, esse futuro de jogos na nuvem aqui parece ser algo que vai deixar os jogos de grande porte AAA bem mais democrático para mais pessoas poderem jogar, né? Mas também tem uma série de problemas bem bizarros aí. Quero saber a opinião de vocês também em relação a isso. O que vocês acham de jogos em nuvens vindo para o Nintendo Switch? Deixa para mim aqui nos comentários. E olha só, amigos, Nintendo Switch Pro, antes da gente entrar nas promoçõezinhas aqui do microSD, vocês devem ter visto pipocando aí pela internet de que o Nintendo Switch Pro pode vir com um mini LED. Por que eu já disse assim, Nintendo Switch Pro pode vir com uma tela de mini LED? Em vez de falar assim, se o Nintendo Switch Pro existir. Gente, a essa altura do campeonato já tem tantos rumores em relação a isso, que é praticamente impossível que essa versão do Nintendo Switch não existirá, tá? Lembrando que não vai ser um videogame de nova geração, provavelmente, se existir, vai ser um videogame, uma versão atualizada do Nintendo Switch. Aí faz sentido o videogame ser mais robusto, ele ter uma tela melhor, talvez ter um chip um pouquinho mais potente ali, para esses jogos que tem resolução dinâmica, eles não caírem a resolução com tanta frequência, esse tipo de coisa, né? De repente um chip de Wi-Fi melhor, para poder rodar melhor esses jogos via cloud aí. Mas aparentemente o que aconteceu aqui é que o Economic Daily News é um site ali de notícias de economia, né? Que ficam monitorando várias empresas de tecnologia. Eles receberam informações de que a Nintendo ela foi se encontrar com a Innolux Corporation, que é uma empresa que desenvolve essas telas de mini LED. Para quem não sabe o que é mini LED, basicamente o LED, que é essas telas que a gente vê na maior parte dos videogames e das televisões, ele precisa de uma tela branca, né, de uma iluminação por trás do LEDzinho que gera as cores, né, porque ele não tem iluminação própria. Hoje em dia o OLED ele não tem isso. O OLED, o próprio mini pixelzinho ali, ele já tem iluminação própria, então ele não precisa de um painel iluminando por trás deles. Essa tela de mini LED é uma outra tecnologia que os próprios mini pixelzinhos ali de LED, eles têm uma iluminação pequenininha atrás deles, também micro, que mira diretamente nesses pixels. Ou seja, não é um painel inteirinho. Quando tem uma tela metade preta, metade colorida de um lado, por exemplo, ele não precisa, o painel inteiro que fica atrás não iluminar o quadrado inteirinho da tela. Ele só iluminaria os pixels necessários, o que ao mesmo tempo economiza bateria e ao mesmo tempo também dá um contraste melhor. Então isso no Nintendo Switch Pro seria ótimo, principalmente para a questão de economizar a bateria ali, ainda mais num videogame que talvez seja um pouco mais potente, consumiria mais recursos, né, de bateria do Nintendo Switch. Então isso aqui é uma notícia boa e é mais um indício da existência desse Nintendo Switch Pro. Lembrando que a gente tem um vídeo exclusivo, se vocês procurarem por Nintendo Switch Pro Coelho no Japão, eu fiz um vídeo explicando sobre tudo que a gente sabe até agora e também especulando quando que eu acho que esse videogame vai sair.
tá bom? Agora, meus amigos, para quem tá interessado em comprar um cartão microSD pro Nintendo Switch rapidinho, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Tem vários links da Amazon que vocês podem checar, e um deles é desse microSD aqui, que ele tá com desconto, tem alguns que estão com desconto. Esse aqui é um que levou aqui uns R$30 de desconto, então já é o melhor custo-benefício do Nintendo Switch, ficou mais ainda, tá? Esse é o que eu uso desde 2017. Eu, sinceramente, agora em 2020, já estou querendo atualizar, né, para um microSD um pouquinho maior, mas esse aqui já me serve há muitos anos, então eu recomendo. Muito bom esse microSD aqui, o link tá aqui na descrição, quem quiser aproveitar a promoçãozinha aí, beleza, amigos? Outra coisa legal aqui, a gente já tá finalizando o nosso vídeo, é que Super Mario 3D All Stars teve um update adicionando câmera invertida para todos os jogos, o que é bem bacana, né? No Super Mario 64 eu queria que eles fizessem o remake inteirinho da câmera, né? Mas eu acho que esse update aqui, ele ajuda muita gente, principalmente no Super Mario Sunshine, que é confuso você controlar o FLUDD para quem está acostumado com a câmera invertida, e agora o jogo teve um update melhorando um pouquinho ali, o que faz a gente esperar que isso aqui não é um update de correção de bugs nem nada disso, é um update de melhoria do jogo. Então, que outras melhorias será que a Nintendo estaria planejando para essa coletânea? Vamos aguardar, eu vou trazer aqui para vocês se vocês quiserem. E para fechar, só um lembrete aqui que a nova geração está chegando e as comparações de gráficos com o Nintendo Switch vão começar, e já rolou aqui uma comparaçãozinha ali de tamanho entre o PlayStation 5 e o Nintendo Switch. E olha só essa diferença monstruosa entre os dois videogames. Tá aqui, ó. Os três aqui, o PlayStation 5 é um monstro gigantesco, né? E no caso do Nintendo Switch, olha só o tamanico que ele fica. Isso aqui que ele ainda está usando a dock como comparação. Então, não tem nem comparação. Se alguém vier falando assim, ah, mas olha só os gráficos aqui, e o Nintendo Switch está com gráficos ruins, vocês lembram as pessoas disso aqui. Porque frequentemente na internet as pessoas esquecem que o Nintendo Switch é um videogamezinho desse tamanico aqui, e muito mais barato também. Né, meus amigos? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que os links estão aqui na descrição da Mac Services, que agora se chama Fixtech, e também do microSD Card, tudo organizadinho aqui, bonitinho, e também o e-mail da assistência técnica da Nintendo se você quiser arrumar gratuitamente o seu Joy-Con que está com drift, especificamente esse problema, eles arrumam gratuitamente. Beleza, amigos? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido a esse vídeo, lembrando que as redes sociais são @RodrigoCoelhoC, tanto no Twitter quanto no Instagram, e twitch.tv/Coelho no Japão. Eu espero vocês por lá, que voltamos com as lives! Yes! Ontem fizemos e foi muito divertido, então hoje eu espero vocês também lá na Twitch. Lembrem-se de mandar uma mensagem legal para alguém se sentir feliz. A gente se vê no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e valeu!